Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é a base para a confiança aí de qualquer resultado de calibração, qualquer resultado de medição, que é a rastreabilidade metrológica, né, Simone? Na verdade, eu quero saber qual a diferença de um laboratório rastreado e um laboratório RBC, que a gente escuta muito falar por aí, né? E aí, o que é isso? O rastreado, o RBC, qual a diferença? O que é essa rastreabilidade? É bastante legal a gente entrar nesse assunto, porque isso realmente é um ponto que não só é dúvida para quem trabalha com isso, como também envolve aspectos financeiros quando eu estou procurando um fornecedor de calibração. Exatamente. Né? Então, o que é o laboratório RBC em si? Né? Então, o laboratório RBC, que envolve, né, a rede brasileira de calibração, é quando um organismo, né, ou laboratório, uma instituição, ele acaba sendo avaliado, vamos dizer assim, pelo SEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação, que é uma coordenação do Inmetro. E o que é avaliado lá? A competência daquele laboratório dentro daquilo que ele se predispõe à prestação de serviço, né, que é a grandeza que ele está calibrando em si. Né? E aí ele exige um ponto para essa avaliação, que é uma referência, que a gente tem aí a norma ISO, a NBR ISO IEC 17025, que está na revisão de 2017. Né? Então, o laboratório, atendendo todos os itens da 17025, é comprovado que foi avaliada a competência desse laboratório e aí ele recebe lá o selo de acreditação do Inmetro, né? Que é onde garante que ele é capaz de fazer aquelas calibrações ali. Sim, mas aí e o laboratório rastreado, então, ele não tem essa avaliação do Inmetro? Não, o laboratório rastreável não, mas teoricamente tem alguns aspectos que você precisa verificar, porque não dá para anular o que eles estão fazendo, né? Então, tem algumas pessoas que então eu só devo contratar um laboratório RBC? É só o laboratório RBC que vale? Não, eu posso contratar também um laboratório rastreável, né? Mas o que eu preciso verificar para saber se eles também são competentes, né? Aí entra, para mim, esse aspecto rastreabilidade metrológica, né? Tem alguma coisa que eu preciso evidenciar ali, né? Mas é interessante o ouvinte tentar definir o que é, então, esse laboratório rastreável, né? O que representa isso? O que significa isso? Eu ia perguntar se o laboratório RBC não é rastreável. Então, o laboratório RBC também é rastreável, né? Também é rastreável, né? Então, isso acaba confundindo um pouco essas nomenclaturas, né? Então, vamos entender o que é essa rastreabilidade metrológica, né? Sim, e aí a gente preparou hoje o nosso episódio, né? A gente está com algumas imagens aqui mostrando para vocês que eu acho que é bastante interessante para a gente estar interagindo. Essa imagem aqui, que na verdade essa espinha de peixe, né? Que é o famoso Ishikawa, né? Que é a espinha de peixe, ela vai determinar ali todos os parâmetros que eu preciso observar para definir o que seria um processo de medição. Então, quando eu falo de processo de medição, é isso que eu estou vendo, né? Então, a gente vai perceber que não envolve só o instrumento de medição em si, né? Que as pessoas acabam entendendo que o elemento final é garantir a confiabilidade somente do instrumento. E nem só a rastreabilidade metrológica, né? E nem só a rastreabilidade metrológica. A gente vai ver outros parâmetros ali que acaba sendo muito necessário para a gente acabar tentando entender o meu elemento final, que é o meu processo de medição. Mas a gente acaba vendo que na nossa espinha ali a gente tem a nossa base, né, da espinha, que é a rastreabilidade metrológica, que tanto um laboratório RBC quanto um laboratório rastreável não tem para onde fugir. Você precisa evidenciar isso. A diferença é que quando eu tenho um laboratório RBC, e a Simone pode me ajudar com isso, porque já tem um laboratório que é RBC, a Simone ela é dona da SQM, né, que é um laboratório de calibração já acreditado em diversas grandezas, né? Recentemente acabou de passar por uma avaliação e conseguiu aí o quê? Quantas? Estamos com 6 grandezas, né, acreditadas. Legal. E aí ela tem base para falar sobre isso. Então, o próprio selo RBC, no certificado, ele já é uma garantia de evidência de rastreabilidade metrológica. Isso é interessante falar, porque às vezes os clientes acabam pedindo o certificado dos padrões, né? Então, quando o laboratório ele é rastreável, o cliente tem sim que pedir o certificado dos padrões. Agora, quando o laboratório já é acreditado, não precisa, porque o próprio SEGECRE, quando vai fazer a avaliação, já pede os certificados dos padrões. Então, a gente só consegue ser acreditado se tiver
a rastreabilidade toda certinha. Então, o cliente pode ficar despreocupado, né? É uma questão a menos para ele se preocupar na hora de contratar um laboratório. Isso, muito bom. Então, se o laboratório é RBC, beleza, já tem evidência de que ele obedece essa cadeia ininterrupta de calibrações, né? De forma documentada. De onde a gente acaba tirando esses termos, né? Do próprio vocabulário internacional de metrologia, né? Que define rastreabilidade, né? Essa cadeia ininterrupta de calibrações. E aí, quando ele fala que isso é documentado, né? A única forma que a gente tem de evidenciar que uma calibração aconteceu é por meio do certificado de calibração. Sim. Então, se eu vou falar de rastreabilidade metrológica, eu não tenho como desassociar dessa figura que é o certificado de calibração em si, sim, né? é porque lá a gente vê, né? Lá tem a evidência da rastreabilidade metrológica. Então, num certificado de calibração, vai ter os padrões que foram utilizados para calibrar, né? Naquele certificado ali de medição. Então, o cliente deve, sim, olhar lá quais são os padrões que o laboratório utilizou, né? E se realmente está com o certificado de calibração, se foi calibrado na RBC. Então, mesmo um laboratório, tanto rastreado quanto acreditado, tem que demonstrar no certificado quais os padrões utilizados e qual o certificado de calibração dele, né? Qual a rastreabilidade dele, em qual laboratório ele foi calibrado. Sim, muito legal. E aí, a base para a gente tirar, obviamente, todo o conceito teórico, né? E aqui eu já vou explanando isso, né? Para até você que está ouvindo, existe uma base para a gente definir essas metodologias, esses conceitos que a gente tem de calibração, de metrologia em si, que é o vocabulário internacional de metrologia. E ele vai definir rastreabilidade ali, né? Que é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. E aí, dentro dessa definição, eu queria que a gente iniciasse aqui o nosso bate-papo tentando desmistificar esse conceito, porque eu vou confessar para você que quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar sobre isso, eu lia algumas definições e para mim parecia que eu estava lendo em outra língua. Sim. A gente acaba não conseguindo entender muito bem o que está escrito. Eu acho que isso aí a gente consegue entender melhor quando a gente vê a figura, né? Porque através dessa figura a gente consegue imaginar, né, essas calibrações, né, que são feitas de comparação, né? Então, no topo dessa pirâmide, a gente vai ter as unidades do Sistema Internacional de Unidades. E elas podem ser padrão primário ou podem ser reproduzidas, né, em cada país. Então, há muito tempo atrás, quando a metrologia começou, era um padrão primário, era um peso padrão, por exemplo. Tá? E ficava lá no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na França, e todos os países iam lá, levavam o seu peso padrão, comparava com o peso padrão que estava lá e voltava, né, com esses resultados, fazia as correções, as incertezas, e a partir daí calibrava outros. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso já mudou um pouco. Então, os países agora eles conseguem reproduzir essas grandezas físicas, cada uma em seu país. Então, não precisa mais ir na França. Porém, ainda precisa de garantir essa rastreabilidade. Então, eles fazem uma comparação entre os países, né? Então, como se fosse a nossa comparação interlaboratorial, é a comparação entre todos os países que realizam as unidades, e aí os valores têm que estar ali adequados dentro de uma margem de erro e incerteza. De certa forma, eu não tenho como fugir também da minha referência para poder fazer essa intermediação, que é o meu Instituto Nacional para isso, que é o que representa isso aqui no Brasil, que é o Inmetro, né? E aí a gente também tem aqui a imagem, né, que eu acabei projetando aqui, que envolve as 7 grandezas bases aí para a gente definir esse sistema, onde foi definido esse sistema internacional de unidades, e as demais acabam sendo derivadas dessas grandezas físicas, né, que elas são referências que foram estabelecidos seus padrões primários aí para cada tipo de grandeza dessa. E aí ela é a base da nossa pirâmide, né? De onde acontece ali a disseminação das incertezas, né? E logo depois da unidade do Sistema Internacional de Unidades ali, a gente tem os nossos padrões internacionais, né, Simone?
É isso aí. Esses padrões internacionais normalmente ficam no Instituto Nacional de Metrologia de cada país. Então, cada país tem o seu padrão internacional e, a partir deles, eles calibram, né, os outros padrões que estão também no Instituto Nacional, mas como padrão de trabalho, né? Porque as unidades do SI, normalmente, ela não é simples e nem barato de reproduzi-las. Então, é como se fosse um sistema onde eu ligo de vez em quando, né, uma vez por ano, não sei exatamente a periodicidade, mas a gente liga e calibra outros padrões com eles e, a partir daí, faz a disseminação, né? Não é algo como um padrão que a gente utiliza toda hora. Tá? E dentro dessa teoria ainda dos padrões internacionais, onde tem ali até o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né? Ele acaba sendo esse órgão de referência internacional para fazer essa coordenação, né? Para garantir essas comparações, né? Interlaboratoriais que acontecem entre os institutos nacionais. Né? Isso, como a gente estava falando, que ele não tem mais essa questão de ficar com as unidades lá, né? Cada país faz a sua, mas ele coordena, né? Isso. Então, ele é o responsável por dizer se está bom, se está legal, todos os países que estão fazendo, se estão adequados, se não está. Né? Então, ele é o coordenador ainda dessa Legal. E aí a gente vai perceber que nessa cadeia aí ininterrupta, na verdade, essa figura ela está explicando esse conceito da cadeia ininterrupta. E partindo aí dos padrões internacionais, a gente tem os padrões dos institutos nacionais de metrologia, né? Que é onde é estabelecida essa base aí de referência, né? Onde esses institutos possuem, vamos dizer, as menores incertezas, né? Isso. Então, as menores incertezas estão com eles, né? Então, quando a gente fala de algumas grandezas assim bem mais básicas assim de metrologia, temperatura, pressão, dimensional, óptica, a gente tem ali o Inmetro como a nossa referência, né? Mas é só o Inmetro que é um padrão hoje nacional? A gente acha que tem mais alguns outros onde o Inmetro designou, né? O Inmetro ele é o padrão internacional, mas ele acaba designando outros laboratórios para representar outras grandezas, vamos dizer assim. O que acontece na grandeza de tempo e frequência, né? O Observatório Nacional já é muito antigo nessa grandeza, até mais antigo que o próprio Inmetro. Sim, sim. Né? Digamos, então, é um instituto secular, né? Isso. Ele começou até lá na parte lá do Império, né? Do Brasil. Mais que isso, muito então, mais. ele acaba já sendo uma referência, né? Então, não fazia sentido o Inmetro montar uma referência para essa unidade no qual ele já é referência. Então, ele designou o Observatório Nacional como referência para essas grandezas de tempo e frequência. Assim como tem também o IRD. Sim. Né? Então, o IRD já faz parte da comissão de radiação. Isso, eles são Instituto de Radioproteção e Dosimetria, né? Isso aí. Então, eles já fazem parte de uma comissão, estão envolvidos nessa área e também já são referência, né? Então, são dois laboratórios designados. Então, eles, junto com o Inmetro, formam todas as referências nacionais. Legal. E aí é de onde você vai ver ali a disseminação das menores incertezas. Isso, né? até porque o Inmetro não vai conseguir calibrar todos os padrões que tem no Brasil, né? Isso. Então, a gente parte desse princípio aí que o Inmetro, ele, além de ser uma referência, né, ele não teria condição de calibrar todos os instrumentos que existem no país. E aí, como é que a gente faz isso? E aí a gente vai ver a outra parte da base da pirâmide ali, que é a formação dos padrões de referência dos laboratórios de calibração e ensaio, que é onde é formada essa rede brasileira de calibração, que é da onde surge esse conceito RBC, né? Que é onde o Inmetro, através da ISO IEC 17025, ele avalia, então, a competência de alguns laboratórios e vai agora designar esses laboratórios para poder ser essa referência de calibração e ensaio, né? Baseado na norma 1725. É a formação dessa rede brasileira de calibração. E aí eu tenho uma dúvida. O Inmetro escolhe esses laboratórios? Não? Não, acho que qualquer um pode querer ser, né? Você, por exemplo, que está assistindo aí, você pode ser um representante, fazer parte dessa cadeia de disseminação de incerteza e dizer, eu quero fazer parte da rede brasileira de calibração. E você vai ter ali
né, ocupando esse espaço na pirâmide ali de ser referência para outros laboratórios que se mantêm aí nessa base de rastreabilidade só, né? E aí é onde a gente consegue encaixar a base da nossa conversa, né? Sim. De ser RBC ou rastreável, né? Então, quando você é RBC ou rastreável, é ali nessa base da pirâmide que você está localizado. Né? É porque a acreditação ela é voluntária, né? Sim. Como eu estava falando. Então, você pode escolher ser um laboratório rastreado ou acreditado. E como que eu escolho isso, né? Então, hoje, você pode estar solicitando, né? Uma acreditação junto ao Inmetro, né? Tem um sistema lá que é o Orquestra, e aí você, obviamente, precisa ter toda a sua base de estrutural do seu laboratório, evidenciando que você é competente com base na ISO 17025, e, obviamente, isso tudo evidenciado por meio de auditoria interna, por meio de ensaio de proficiência, de garantia, para garantir a validade dos resultados. Tudo isso documentado, você pode estar solicitando isso junto ao sistema do Orquestra lá do Inmetro, ao SEGECRE, né, para poder receber um grupo de avaliadores para ele ver mesmo se você é competente para entrar aí nesse grupo da Rede Brasileira de Calibração. Né? Maravilha. E esses laboratórios de calibração calibram quais equipamentos? Então, na verdade, eles calibram diversos equipamentos, né? Dependendo da grandeza que você está querendo buscar acreditação, né? E aí, obviamente, dentro do site do Inmetro, é bastante interessante você mencionar isso, porque lá você consegue ter acesso, né, a essa informação de quais são os laboratórios de calibração que são acreditados no Brasil hoje em dia, né? É legal falar que dá para filtrar por área, né? Então, Sim. Como a gente viu as unidades do SI, temos várias grandezas, né? Na verdade, tudo que a gente pode medir, a gente vai ter uma grandeza que a gente chama massa, pressão, volume, temperatura, e aí você consegue filtrar lá no site do Inmetro. Eu quero um laboratório para fazer a calibração de temperatura. Então, normalmente, quem é o usuário desses laboratórios são os laboratórios da indústria, né? No caso, laboratórios não, a indústria em si, Sim. né? A indústria. Fala um pouco sobre a indústria. A gente tem alguns usuários que a gente pode tirar aí, né? Mas, por exemplo, quando você entra dentro do site lá do Inmetro, que você começa a fazer sua pesquisa, como você disse aí, né? Baseado nas grandezas e até mesmo nas metodologias, né? Calibração de micrômetro, paquímetro, etc. Ele vai dizer ali, né? O grupo dos instrumentos, vai dizer o escopo, que é a capacidade de medição ali que aquele laboratório consegue fazer aquela calibração, e ele vai dar informação ali da CMC, que vai envolver a melhor capacidade de medição daquele laboratório, né? Que é a melhor incerteza que ele pode fornecer para aquele tipo de calibração. Quando você faz esse levantamento, se você que está assistindo aí tiver paciência e for fazer tipo um relatório, né, de onde estão concentrados os maiores fornecedores de calibração que são RBC. Você vai ver que isso está distribuído aí em Sudeste, né, você tem ali um pouquinho ali no centro do Brasil, ali mais ou menos, no Sul, um pouquinho ali indo por Nordeste, mas já ficando bem precário, mas Bahia, você já tem ali alguns laboratórios acreditados, mas quando você começa a ir para o norte do Brasil, você vai ver que isso vai ficando um pouco complicado, né? Recentemente eu participei de uma reunião com um potencial cliente e ele disse, eu só tenho um laboratório acreditado disponível aqui em Manaus. E aí você vê, cara, esse conceito precisa aumentar, né? Pô, mas se não tem laboratórios RBC nesses estados, o que faz? Se o foco deveria ser o RBC, na verdade, seria prejudicial ao usuário concentrar isso em somente escolher laboratórios RBC. Exatamente. Prejudicial em relação ao próprio serviço de calibração, em relação à logística. Imagina, o cara ficar mandando instrumento de lá do norte para o sul, toda vez que ele precisar calibrar. Então entra essa base da pirâmide, que são os laboratórios que ele chama de chão de fábrica, né? Que é o que a Simone está falando. Seja os laboratórios dentro da indústria, ou o próprio usuário que só faz gestão do equipamento dele e ele precisa periodicamente fazer a calibração dele. Então entra essa ideia de fazer gestão, né, dessa rastreabilidade, que mando calibrar num laboratório que teoricamente não é RBC, mas ele precisa evidenciar ali que esse padrão que ele utilizou
também foi calibrado por um outro padrão, que foi calibrado por um outro, e obviamente a gente vai ver aí toda essa cadeia ininterrupta e documentada de calibrações para evidenciar essas incertezas sendo disseminadas. Ótimo, Marcos. Muito bom essa sua explicação aí. Gostei bastante. E é importante a gente frisar essa relação do usuário com a escolha do fornecedor, né? Porque nem sempre a gente vai ter laboratórios RBCs disponíveis, né? E aí significa que eu não posso fazer a calibração? Não, você pode calibrar um que seja rastreável, mas é muito importante dentro do seu sistema de gestão você ter formas de fazer verificação desses laboratórios ou verificação de como você trata os seus equipamentos quando se trata de calibração. E eu falo sobre isso porque isso vai entrar tanto para o sistema da qualidade de uma empresa, no sistema de fiscalização de uma empresa, que eu vou lá e vou verificar como é que estão os seus equipamentos. Eu fiz calibração deles e tá aqui os certificados. Pô, tem o selo RBC. Pô, ok, se tem um selo RBC... a gente parte para um outro ponto que vai envolver análise dos resultados e etc. Que aí é um próximo episódio que a gente vai falar sobre isso, sobre gestão de equipamentos, né? Mas, quando se trata de rastreabilidade, se tem o selo RBC, o auditor já dá o check ali, ó. Tá bom, tá ok. Mas se não tiver o selo RBC, qual é a postura do cliente, por exemplo, quando ele contrata um laboratório que não é RBC? Qual é a postura dele? O que ele tem que fazer? O que ele tem que verificar? Posso criar, então, uma auditoria de avaliação de fornecedor? Sim. Cara, isso é legal, porque o cara cria uma periodicidade de auditoria de avaliação de fornecedor e aí, normalmente, as pessoas verificam só itens da 9001. Sim. Só que olha como seria legal a pessoa, dentro do checklist dela, na 9001, quando entrar no item lá que fala sobre gestão de equipamentos, ela pegar alguns itens da 17.025, Sim. alguns itens da 10.012, que vai falar sobre sistema de gestão, incluir no seu checklist, e aí ela passa a avaliar se o laboratório que não é acreditado, realmente ele está prestando um serviço adequado. A gente até tem algo parecido com isso no programa PBQPH, que ele também é um programa para construção civil e ele preconiza que sejam contratados laboratórios da rede. Mas caso não seja, tem um checklist onde tem alguns itens bem parecidos com o da 17.025, que é isso que você falou. Ele não está acreditado, mas ele atende aqui uns requisitos mínimos de qualidade, né? Sim. Então, assim, é bem legal o fornecedor realmente ter alguma forma de avaliar, né? Os laboratórios que não são da rede brasileira, porque tem laboratórios competentes que fazem um trabalho sério, mas que ainda não estão na rede ou às vezes não acharam que seja necessário ainda, né? Tem laboratórios que eles realmente são bons, eles sabem fazer e não acharam necessário ter esse selo do Inmetro. Sim, e o importante também é que quando a gente, no início da nossa conversa, coloca a definição de rastreabilidade de acordo com o vocabulário internacional de metrologia, a gente vai ver que o final da definição, ele associa a importância de você observar a incerteza de medição. Exatamente. Lá no site do Inmetro, quando você faz a contratação de um laboratório RBC, ele te dá essa informação, ó. Minha melhor incerteza é essa daqui. Sim. Mas um laboratório que não é acreditado, ele não te dá essa informação. Alguns dão, outros não. Então, caso você pergunte, né, de certa forma. Isso, né? é um fator importante para olhar num certificado de um laboratório que é rastreado, né? Se ele realmente tem a incerteza de medição declarada. Porque se a gente fizer uma calibração e não calcular a incerteza de medição, não é considerado uma calibração. Então, esse laboratório já ficaria num nível mais abaixo ainda, porque ele seria feito uma verificação no instrumento. Sim, né? E acaba que a incerteza de medição, pelo que a gente está conversando aqui, é ela que está diretamente relacionada com os padrões que foram utilizados, né? Tem outros fatores também, correções baseadas em condições ambientais, aí vai depender muito do método. Mas, de certa forma, a incerteza ela está muito associada aos padrões que foram escolhidos. Exatamente, né? Então, se os padrões são melhores... Isso aí, se a pessoa não te dá a informação de incerteza de medição, ela não está te informando o que ela utilizou para fazer aquela calibração. Tem muitos casos de laboratórios que não são acreditados, onde as pessoas usam o que tem para calibrar. Exatamente. E aí, cara, tem laboratórios que usam padrões, equipamentos,
vou nem usar o termo padrões, usam equipamentos que são piores do que o equipamento que você está enviando para a calibração. Exatamente. Né? Isso aí não pode acontecer de forma nenhuma, né? Que a base para eu comparar, né, uma medição com a outra, eu tenho que ter algo melhor do que o outro, né? Eu não posso comparar com algo pior, né? Então, isso aí já começaria errado por aí. Então, para começar, o laboratório tem que ter um equipamento que ele chama de padrão, que seja melhor do que o seu instrumento. E quando a gente fala melhor, né, vamos colocar isso de maneira mais clara para as pessoas entenderem. Acho que, sim, basicamente, pode olhar para a resolução, né? Então, sim. Se eu tenho uma casa decimal, o padrão que vai calibrar, ele tem que ter pelo menos 2 casas decimais, né? Então, é só uma ideia, assim, do que poderia ser. E para você que está fazendo análise do certificado, né, é muito importante você observar dentro da sua tabela lá de resultados os valores do padrão, que ou ele vai chamar de valor convencional, ou ele vai chamar de valor real, ou valor de referência, ou valor nominal. Então, a quantidade de casas ali já dá para você ter uma noção de qual é a capacidade de leitura do padrão que foi utilizado, né? Obviamente, se o laboratório estiver informando os dados corretos, né? Mas aí eu acho que a gente já está entrando num outro assunto, que é o assunto do nosso próximo episódio, né? Um outro episódio que a gente vai ter aí disponível, que é a análise de certificado de calibração. A gente vai falar sobre gestão de equipamentos no próximo episódio, e dentro do gestão de equipamentos a gente não tem como fugir de analisar o certificado de calibração para saber se eu posso usar aquele equipamento ou não. Exatamente, porque o maior erro que as pessoas cometem é justamente isso, pegar o certificado de calibração e colocar na gaveta, achar que porque está calibrado está bom. Sim, mas a papel, né? Tem o papel, tá bom. Pois é, mas pra gente que é da área, isso parece um absurdo quando a gente fala, mas para a maioria das pessoas não é. As pessoas realmente acreditam que se está calibrado está bom. E aí a ideia da gente estar mostrando isso aqui para vocês é justamente desmistificar essa parte. Não é porque está calibrado que está bom. Porque bom para quem? Pode ser bom para ele, não ser bom para mim e vice-versa. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é um assunto bem legal, aonde a gente utiliza os equipamentos, porque a gente pode remanejar. Ele não está bom para esse processo, mas está bom para outro processo. Então, a gente tem muito assunto aí bem interessante. Fiquem aguardando aí os próximos. Muito bom. E a gente está indo para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Espero que você tenha conseguido capturar algumas informações. E uma dica para você que é cliente, né, que faz contratação de laboratórios que não são acreditados, a gente não está dizendo aqui que você não deva contratá-los, né? Você pode ficar à vontade para contratar, até porque a quantidade de laboratórios que não são acreditados também é considerável, né? Aí no mercado, ainda mais para essas regiões que a gente mencionou aqui, onde é muito precária aí, né, a presença de laboratórios acreditados. Então, você pode continuar contratando esses laboratórios que não são acreditados. Porém, eu quero dar uma dica para você. Monte um sistema de verificação, de checagem, de auditoria, né, periódica dentro desses laboratórios, né? Você, como cliente, você pode fazer isso, que é oferecer aí uma auditoria para avaliar a avaliação desse fornecedor, né? E aí inclua alguns itens, tanto da 17.025 como da 10.012, né, que vai falar de gestão de equipamentos, né, a forma como ele aprova o uso desses equipamentos. Dentro da minha equipe eu não tenho uma pessoa especializada na grandeza daquela prestação de serviço. Procure no mercado um especialista para representar a grandeza que é específica lá, e você vai lá e avalia. Então, se precisar de ajuda para isso, a gente vai colocar aqui nossos dados, tá, na descrição desse vídeo. Você pode estar procurando a gente vai estar ajudando você a montar esse checklist para você ter aí uma melhor verificação em relação à prestação de serviço do seu fornecedor, caso ele não seja um laboratório acreditado. Não é verdade, Simone? Verdade. Mas se também não quiser ter esse trabalho todo, contrate um laboratório acreditado. Já vou deixar aqui a indicação do laboratório SQM. A gente fica aqui no Rio de Janeiro, mas atendemos a todo o Brasil. E eu queria falar também sobre o nosso episódio de hoje, se vocês tiveram ainda alguma dúvida sobre esse assunto. Se vocês tiverem, coloque aqui nos comentários, que nós temos o maior prazer em responder, em estar tendo mais um bate-papo ali, uma conversa aqui nos comentários. E esse assunto tem muita coisa que pode render ainda outros episódios. Então, se vocês tiverem também ideias, né, sugestões, queria que vocês falassem sobre isso, porque é uma dúvida, eu não acho informações sobre isso, coloque aqui nos comentários que nós vamos ler e vamos levar em consideração aí a opinião de vocês.
Ótimo, muito obrigado aí por você ter dedicado o seu tempo para estar assistindo mais essa conversa. Espero que ela tenha sido muito proveitosa para você. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.